Ora, bem-vindos a mais um episódio do Backstage Storytellers, hoje como convidado Gonçalo Miranda. Obrigado. Gonçalo, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Apresenta-te, Gonçalo, para quem não conhece o Gonçalo. Chamo-me Gonçalo, tenho 44 anos, sou de Arroz, mas neste momento não vivo em Arroz, e não tenho muito jeito para falar de mim próprio. Ok. Pronto. Há quantos anos já fazes rig? Vamos começar por aí. Eu, passado 10 anos, perdi um bocado a conta. Ok. Não sei se são 12, se são 13. Ok. Sinceramente, sei que são mais 10, se calhar são 12, se calhar são 13. Ok, Honestamente, ok. não sei. Mas não nasceste nesta profissão, profissionalmente não nasceste aqui. Não. Como é que tu chegaste ao rig, ou, se preferires, começar do teu background profissional? Eu sei como é que tu chegaste ao rig. Eu sei como é que tu chegaste ao rig. E acho até uma história engraçada, mas conta-nos tu, Gonçalo, como é que... Eu acho que, como a maioria da população em geral, desconhecia completamente que existia tal coisa como técnicos de espetáculo e desses, os riggers, não é? A primeira vez que eu vi riggers foi numa altura em que trabalhava para uma empresa que fazia a manutenção da Torre São Gabriel, no Vasco da Gama, e nós limpávamos os vidros da torre e às vezes íamos almoçar lá ao Vasco da Gama. E na altura trabalhava com um tipo que era o Tiago Beirão, também já tinha trabalhado com o Paulo Almeida, e eu também já tinha trabalhado com o Paulo Almeida nos trabalhos de corda, e houve um dia que fomos almoçar ao Vasco da Gama e, se não me engano, estava lá o Paulo Almeida e mais um grupito, todos vestidos de preto, e eles foram lá meter conversa. E depois é que me explicaram, isto é malta das cordas que trabalha no espetáculo e não sei o quê. Pronto. Isso foi a primeira vez, não sei há quantos anos, mas há mais de 20 anos. Mas na altura nem realizava muito bem. Onde eu comecei mais a perceber do rig foi quando eu comecei a fazer circo, no Armazém 13, por intermédio de uns amigos com quem eu escalava. E na altura o Armazém 13 era partilhado o espaço com a Evil Angels. Aliás, o projeto Armazém 13, a Evil Angels fazia parte do projeto. E eu comecei a fazer aulas de circo e fui aprendiz de acrobata, fui acrobata, e depois a certa altura houve a oportunidade também de começar a fazer trabalhos de rig. Ok. Era a história que eu conhecia, era essa. Yeah. Tinhas tomado consciência ou conhecimento através daí. Conta-me lá essa tua experiência do circo, que eu sabia que tinhas andado lá pendurado no trapézio, mas não tinha ideia que tinha sido uma coisa mais à séria. À sério eu não posso dizer que tenha sido assim muito à sério. Eu comecei como aluno, porque pronto, o meu desporto principal e a minha maneira de estar na vida era escalador. Pronto. Mas ao fim de uma série de anos já estava um bocado saturado do meio e daquilo que o desporto em si tinha para me oferecer. E uma das pessoas com quem eu escalava, que era o Nuno Batista, tinha um amigo que fazia aulas de circo e que propuseram-me, como tu tens disponibilidade física devido à escalada, no circo vai ser uma coisa tipo interessante para ti. E foi, porque pronto, para mim era relativamente fácil ter força para fazer algumas coisas, e então foi muito rewarding nesse aspecto. E entusiasmei-me, também o ambiente ali era muito orgânico, facilmente podia colaborar nos espetáculos, comecei a colaborar nos cabarés, fui técnico de som e de luz e tudo ao mesmo tempo em cabarés com zero formação. Houve vários cabarés que era eu que fazia a luz e o som e não sabia o que estava a fazer, mas a coisa acontecia. Estão para a frente, estão para trás. Espetáculo, fazia memórias e não sei o quê. E portanto acabei por me enturmar ali naquele meio. E mesmo como acrobata tive algumas coisas minhas, como a Gali, vinha da parte do contemporâneo, mas também queria fazer um duo de trapézio comigo e chegou a fazer, mas depois também não passou daí. E eu próprio tinha o meu aparelho que era a corda e cheguei a fazer algumas coisas minhas, mas tudo muito pouco, tudo muito amador. Mas chegaste a fazer coisas mesmo, peças como acrobata? Sim, a única coisa que foi assim mais pública foi no LX Factory. Eles tinham umas open nights, não sei. E na altura o Armazém 13 propôs-me se eu queria fazer uma criação minha para o LX Factory. Ok.
E então eles tinham lá uma parede e tinham lá um buraco na parede, no edifício, e eu e uma rapariga acrobata na altura, que era a Natália, fizemos e criámos uma performance com uma historiazita e com mais um clown, que era o Stefano, o italiano, lá na rua, conforme as pessoas estavam a deslocar na rua, pronto, um live show assim, imprevisto, uma coisa que acontecia assim sem as pessoas estarem à espera, com dança vertical e com performance e com o clown. Boa. Essa foi assim a coisa mais... Gostaste dessa experiência do circo? Quanto tempo é que andaste nessa coisa do circo? Nessa experiência do circo, tens noção? Epá, não tenho muita noção. Mas fazias sempre como um hobby? Sim. Fazias sempre como um hobby, nunca com a visão de que se calhar seguias aquilo? Não, eu na altura trabalhava nas cordas. Nessa altura não fazia rig. Aliás, saía dos prédios e ia para o circo. Pronto. Inclusive ainda com restos de tinta e não sei. Portanto, não era para ganhar a vida, não era um objetivo. Nem nunca viste nesse sentido? Não. Se calhar faço aqui, consigo afastar-me dos prédios e seguir isto? Não. Ok. Até porque na altura, pronto, também treinava muito com um rapaz que era o Godinho. E ele sim tinha o endgame de ir para os cruzeiros e fazer cenas. Que é a liga. E na altura até chegou-se a falar de eu fazer um duo com ele e de irmos para os cruzeiros, e pronto, mas nunca foi algo que... Nunca foi algo que ambicionaste? Para mim era mesmo só pelo movimento e só pelo circo. Ok, e continuando a andar para trás, trabalhavas nas cordas, nos vidros, disseste, foi uma consequência da escalada? Ou a escalada... Não, tu disseste que o desporto realmente era a escalada. Esse trabalho foi uma consequência da escalada porque estavas à vontade? A origem disso, pronto, eu fui escoteiro durante grande parte da minha vida, desde os 6 até aos 22. Pronto, um tipo particular de escoteiros, num sítio ainda mais particular. E Portugal é muito pequenino, e no início do mundo da escalada e do montanhismo em Portugal não havia assim tanta gente a praticar, não havia assim tantas lojas, não havia assim tanto... Pronto. E as pessoas conheciam-se. Quando se entrava no meio e se começava a escalar, era fácil saber a nível nacional. E, quem era quem? Era tudo muito pequeno. Eu era mais novo do que a malta, obviamente tinha a idade que tinha, as coisas não começaram comigo, já vinham um pouco de trás. Mas apanhei ali ainda uma fase inicial daqueles que foram os fundadores da escalada desportiva, mais em concreto. Não tanto do montanhismo, que já se praticava há muito tempo, mas mais da escalada desportiva. Ok. E porque foram meus chefes nos escoteiros, porque depois as atividades nos escoteiros também, pronto. A certa altura comecei a escalar acompanhado por esses meus chefes, que na altura eram escaladores e montanhistas e alpinistas. Mas aquilo que eu sempre gostei foi escalada desportiva, nunca fui a parte da montanha. Pronto. Mais à frente, depois do meu percurso académico não resultar muito bem, como era um meio pequeno e as pessoas que faziam escalada naquela altura também eram as pessoas que acabavam por transitar para o meio dos trabalhos de corda, na altura os trabalhos verticais, ou eram pessoas que eram da escalada, ou eram pessoas que já eram pedreiros, ou eram pintores, ou tinham algum tipo de skill mais na construção. Mas o núcleo duro vinha muito da parte da escalada e da montanha. João Garcias e coisas do género, inclusive pintavam, lavavam e faziam isso tudo, ainda que mal. Pronto, então foi um bocado por eles me conhecerem, por eu estar à vontade em altura, por eu querer e precisar de trabalhar. Acabou por surgir de uma maneira muito orgânica. Pronto. Tinha que ser mais pormenorizado, acho que não tem assim muito interesse, mas foi desse contacto e do meio ser muito pequeno, as pessoas conheciam-se. Era tudo falaste do meio académico, o que é que tu estudaste, Gonçalo? Pronto, eu na verdade não posso dizer que tenha estudado, eu não acabei, mas frequentei enquanto lá andaste, estudaste. Ou frequentaste, vá. Frequentei a faculdade durante 3 anos, na Faculdade de Ciências, em Lisboa, o curso de Geologia. Porque lá está, porque estavas ligado à escalada e uma coisa levou à outra, não tem nada a ver, não tem uma coisa com a outra. Pronto, eu quando acabei o 12º falhei uma disciplina por matemática, por uns valores, e já nessa altura
Tinha algumas dificuldades, nomeadamente com Química, e anulei Química e optei por fazer Geologia para terminar o 12º. Porque gostava de Geologia e porque a Geologia também tinha uma componente que era Cartografia, que estava muito ligado com aquilo que eu fazia nos escuteiros, que era Cartografia Militar. E para mim era extremamente acessível. Tanto que o exame nacional, metade do exame era Cartografia. E eu anulei Química, comprei o livro, estudei Geologia e quando fiz o exame nacional, correu-me bem, tive 19. Pronto, foi a minha melhor nota. Eu Geologia. Pronto. E então, pareceu-me ali mais ou menos experimentar, mas nunca foi algo que eu tivesse decidido, que eu tivesse... Mais tinha pensado em ir para desporto, porque a minha formação vinha mais de desporto. Tive desporto no secundário e tentei entrar para o FMH na altura em que falhei uma disciplina. Mas depois, no primeiro ano, realmente tive o 19 no Exame Nacional, mas foi quando eu fiquei parado. E no ano a seguir voltei a fazer o Exame Nacional de Geologia sem estudar nada, também tive uma boa nota. E então acabei por ir para a Geologia assim um bocado à procura. Mas... apesar de gostar muito, e é incrível, mas conforme comecei a ver o que é que me esperava no futuro, era um tipo de trabalho que não me interessava muito, que era um trabalho muito laboratorial, muito micro, trabalhar com computadores e com muitos números, e não era aquele trabalho romântico da geologia, de andar no campo e ver coisas e fazer isso. Ou então era dar aulas, que é uma coisa que para mim não é objetivo. Execuível. Portanto, como não queria ser professor de ciências de CTV e também não queria estar enfiado no laboratório a fazer catalogação de lamas para uma petrolífera, acabei por derivar. E foi nessa altura que, pronto, ainda estudava, comecei a fazer e escalava, e comecei, pronto, isto tudo ia acontecendo ao mesmo tempo. Aconteceu ao mesmo tempo, claro. E comecei a aceitar estes pescados de limpezas de vidros, que eram trabalhinhos de uns dias. Depois, conforme comecei a comprometer mais, comecei a comprometer com obras, que era uma coisa que podia-me comprometer mais 3 meses. E fiz o caminho clássico, que é ser estudante trabalhador, passar a trabalhador estudante e passar só a trabalhador. Esquecer a escola. Pronto, que acho que é muito comum. Na minha geração era muito normal. E pronto, acabei. Entretanto, também, porque na altura também trabalhava com os colegas dos escuteiros e da escalada, que tinham um projeto mais ligado à animação turística. E foi uma fase engraçada, porque faziam team buildings numa fase em que havia muito dinheiro, e eles trabalhavam muito com multipessoal, que fazia coisas para a Caixa Geral, e pronto. E então faziam os team buildings, não eram festas de aniversário, mas era, pronto, seleção de quadros para o Millennium, seleção de quadros e de gestores de balcão para a Caixa Geral de Depósitos, era ali uma coisa mais interessante. E na altura fiz um curso de animação turística através do IFP, e foi aí que eu definitivamente encostei a licenciatura, porque a ideia deles era trabalhar a fundo na animação turística, que na altura ainda não havia muito em Portugal. Havia pouca coisa. Havia pouquíssimo, nem parques de aventura. Chegaste a trabalhar com a Tupper, não? Trabalhei uma vez para a Tupper, não sei, é o Topé, que é da Tupper. Está bem. Depois trabalhei para a Tupper também. E foi uma altura que foi quando eu descobri esse tipo de trabalho. Na altura tinha um Jeep. Por isso é que eu estava a perguntar se tinhas trabalhado para a Tupper. Não sei se o Topé era da Margens ou era da Tupper, não sei. Não sei também, eu acho que era Tupper. Pois não me identifiquei com aquela maneira de estar deles. E na altura, esta empresa, que era a Vertline, que era uma microempresa dentro da Timur para quem eu trabalhava, a ideia deles era apostar na animação turística e manter os trabalhos de corda ali para os meses mais fracos. Pronto, e na altura fiz o curso, depois acabou por não se revelar dessa maneira, a animação turística não foi à frente, passou a ser trabalho, e depois também mudei para outra empresa, e mantive-me nos trabalhos de corda até realmente surgir a hipótese de ir para o RIG, que foi algo que me interessou, foi algo que eu desconhecia, e foi algo que, quando tive a oportunidade, quis agarrar, porque era aquilo que eu queria para a vida. E é só o que faz hoje em dia. Estás ligado ao RIG há 12 ou 13 anos. Sim, vivo exclusivamente de RIG. Do RIG. Sim. E em particular, pronto, sou da Evil Angel. Entretanto, por aí eu sei que estiveste ligado também ao Downhill do BTT, ou que fizeste algumas coisas, pelo menos. Sim. Mais como hobby, ou chegaste a ser federado?
Nunca fui federado. A questão era, a bicicleta era o meu meio de transporte na zona onde eu vivia, em Sintra. Quando eu te conheci, vinhas de Arroz, ou não moravas em Lisboa? Era Arroz, sim. Para Arroz, para o pavilhão de bicicleta, ias e vinhas sempre. Eu fiz a minha vida toda de bicicleta. Foi a maneira como eu consegui conquistar a minha independência. E também, mais uma vez, ligado aos escoteiros, havia malta dos escoteiros que também fazia competição de cross-country. Pronto, por isso é que eu digo que não era um grupo de escoteiros assim muito convencional nesse aspecto. Nunca cheguei a fazer competição, nessa altura não fazia competição, acabava por andar, minha vida era toda feita de bicicleta o ano inteiro. Experimentei um bocadinho de tudo dentro da área do BTT. Pronto, tive uma parte em que estive muito ligado ao freeride, quando apareceu o conceito do freeride em Portugal, dos North Shores e dos trilhos em Sintra, não na parte da construção, porque nunca me dediquei à construção, mas na parte do utilizador, acompanhei ali o início do freeride, que é um bocadinho diferente do downhill. Depois fiz também algumas provas de cross-country, nomeadamente maratonas e provas de 24 horas. Só fiz uma. Mas aquilo que eu fiz e que eu gostava muito era Ori BTT. Ok. Isso aí sim, fiz várias provas e era tudo competição. Ao fim e ao cabo, os eventos eram competições. Sim. Provas da Taça do Mundo e tudo. Bolas. Mas era em categoria aberta. Como eu não era. Aquilo também funciona diferente, porque aquilo é tutelado. Não é tutelado pela Federação do BTT, do ciclismo, é outra federação. Então os escalões Open funcionam de uma maneira diferente. As categorias abertas. Ok. Isso gostei muito. Isso foi a minha última parte competitiva na bicicleta, antes do rig engolir a minha vida. Mas era o Ori BTT, portanto fiz um bocadinho desde o cross-country, freeride, mas a minha vida foi sempre em duas rodas, ainda é, agora é motorizada, mas pronto. E dentro da vida motorizada, eu sei que ainda fizeste uma coisa, se não quiseres falar não fales, mas eu vou-te perguntar na mesma, que tinhas, antes desta moto que tens agora e da outra anterior, tinhas uma Ural, tinha um sidecar e chegaste a fazer uns passeios. Pois é verdade, sim. Sim, eu na altura... Gostaste dessa... Que na verdade também está um bocadinho agarrada à vertente da animação turística. Sim. Gostaste dessa experiência, ainda que tenha sido se calhar curta? Mixed feelings, que era aquilo que eu dizia aos turistas quando eles me perguntavam, pronto, porque quando eu comprei a Ural, comprei a moto sidecar, comprei com o intuito de viajar com a minha companheira, porque me parecia o veículo dentro daquilo que eu gostava e que ela gostava e que nos podia proporcionar aquela experiência. E desde o início que eu nunca quis ganhar dinheiro com aquilo, apesar de ser muito solicitado na rua, porque bastava parar na rua e perguntavam. Pronto. E isso fazia-me confusão, porque fazia-me era um bocado uma invasão da minha privacidade. Sim, aquilo era o teu veículo do dia-a-dia, nunca pensaste como negócio. Exato. Mas a certa altura, porque me ajudava a sustentar a garagem da moto, porque também ajudava-me a pagar a prestação da moto, encontrei uma empresa, que era a Bike My Side, que fazia passeios de sidecar, e que também não era bem o passeio dos tuk-tuks de apanhar os turistas na rua, era... Cenas organizadas. Era organizado, íamos buscar os clientes aos hotéis, coisas um bocadinho gama, um bocadinho mais alta, era mais tailor-made. Foi interessante para mim, porque tive que aprender mais sobre Lisboa, porque no início comecei a fazer os passeios em grupo, mas depois passei a fazer eu passeio por minha conta. Sim. Saía de casa, ia apanhar os clientes e fazia eu tudo de chave na mão. E foi muito interessante, porque voltei a reaprender a história de Lisboa e de Portugal e a ver as coisas com uma maturidade diferente. Isso para mim foi interessante. Foi interessante também alguns convívios que eu tive com alguns turistas, que por causa da gama que eles tinham, tive passeios desde pessoas da Tasmânia, até americanos, até asiáticos, pronto, era ali... A conhecer outras culturas dentro do teu próprio país. Mas foi estranho e acabei por me desligar porque senti que estava a vender o meu sonho e também estava a ver o que é que estava a acontecer à cidade de Lisboa e o que ela se transformou num parque de diversões e eu era mais a ter um carrossel dentro de Lisboa e isso para mim não é aceitável. Já chega. Não há mais maneiras de ganhar dinheiro. Ok. Pronto, então foi muito interessante, mas também fiz parte de uma coisa que eu não acho boa, portanto não sei. Ok, mais uma fase. Sim. E entanto dedicas-te só ao RIG, que é o que fazes hoje em dia. Sim, esta fase foi em conjunto com o RIG, mas era pouquinho, era pouquíssimo, eram poucos passeios. Sim. Desculpa.
Desta fase do rig, dentro do rig, o que é que mais te atrai, se é assim que eu te posso perguntar? Há alguma vertente dentro do rig que nós fazemos que te atraia mais, ou que dê mais gozo de fazer, ou vais para tu normalmente és uma pessoa que vais para todos os trabalhos com o espírito, é um trabalho e vou levar isto até ao fim com o profissionalismo que tenho. Mas há alguma vertente que gostes mais, que dê mais gozo de fazer, não? Até porque estiveste ligado à parte acrobática, não sei se isso... Muito honestamente, nesta altura, não. No sentido, tenho gosto em qualquer tipo de trabalho. Okay. Tal como nas cordas, eu gostava mesmo, ainda gosto hoje em dia de limpar vidros. Limpar vidros é incrível para mim. Pronto, pintar, também gosto muito de pintar. Okay, tem características diferentes, claro. Exigências diferentes. Gosto muito de pintar. E são os trabalhos que acabam por haver mais, em grosso modo. Depois, de vez em quando, nas cordas aparecia algumas reparações técnicas, trabalhar com algumas máquinas mais específicas, ou alguns trabalhos mais particulares. Mas, grosso modo, eu gostava de todos os trabalhos, desde o limpar vidros, a trabalhar com carpetadoras, a pôr telas, a fazer inspeções, linhas de vida, pronto. No rig, por eu ser acrobata, houve uma altura que, para mim, como estava mais ligado nessa parte em que eu era mais acrobata, gostava mais dessa parte do... Não era do rig acrobático, mas era de utilizar o rig para me proporcionar algumas acrobacias. Via mais como acrobata olhar para o rig do que rig era olhar para o acrobata. Pronto, sempre tive essa visão mais do acrobata. Mas hoje em dia... Também trabalhei, fiz alguns trabalhos, como tudo, fly-in para o Cirque du Soleil. Era um objetivo, era um sonho. Depois uma pessoa percebe que as coisas não são tão românticas como aquilo que nós achamos. Tem outras coisas incríveis, mas ao mesmo tempo... Mas gostaste da experiência? Sim. Foi uma boa experiência, foi incrível, sim, sem dúvida. Voltavas a repetir o circo? Sim. Como fly-in ou gostavas de ir assim numa... Agora tivemos aqui um espetáculo do Cirque du Soleil que tem muito rigging acrobático e tem muito trabalho de riggers durante o espetáculo fazerem show tracks. Gostavas de ter essa experiência? Não sei se tiveste alguma vez, não? Se não, mas... Eu para aceitar uma tour, a não ser que precisasse de aceitar por razões financeiras e tivesse ali uma garantia financeira e precisasse aceitar esse trabalho porque estou confortável onde estou. Claro. Gosto de trabalhar com a empresa que trabalho e gosto e quero ser português e trabalhar em Portugal. Imagina, porque sabes que a Evil Angels arranjava muitas vezes esse trabalho. Não estamos aqui a descartar o sítio onde tu trabalhas, até porque tu és das pessoas que trabalha só a 100% para a Evil Angels, como eu. Quando estou em Portugal só trabalho a 100% para a Evil Angels. Mas se fosse uma coisa através de uma tour através da Evil Angels, seria uma coisa a considerar? Sim, estou a dizer nesse sentido, ou seja, mais do que a Evil Angels eu quero trabalhar em Portugal. Ok. Eu tive várias opções, várias oportunidades na vida de trabalhar para fora, mas eu gosto de estar no meu país, quero... Pronto. Nesse sentido, para aceitar uma tour, tinha que ser algo mais exótico. A nível europeu, sinceramente, não me fascina. A não ser que fosse pelo dinheiro. E felizmente nesta fase da vida não tem que ser pelo dinheiro. Agora, se fosse uma tour num país asiático, há uma cultura diferente, uma oportunidade diferente de eu... Não é fazer férias, é de eu estar imerso durante um mês ou dois, submergir naquela cultura. A Ásia interessava-me, América do Sul não sei, mas se fosse algo não europeu e fosse uma oportunidade de eu experienciar um país diferente de uma maneira prolongada... Daqueles normalmente são longínquos e que um gajo normalmente não pensa lá ir de férias ou porque e mesmo de férias é outra coisa. Férias é outra coisa. Mas dá sempre para ter ali um dia ou dois e visitar algumas coisas e ter essa experiência, estava a dizer, de poder visitar outras culturas longínquas que não aqui a Europa também. Sim, a nível é isso. Portanto, era isso esse era o fim que eu queria chegar. Se fosse exótico, mesmo que não fosse pelo dinheiro e fosse possível, achava uma boa oportunidade. Fosse o circo ou fosse outra tour? Não, bem no circo que tinhas falado nisso, claro. Agora, a nível europeu, eu gosto muito de Portugal. Esse segadinho, não é? Tá bom. Estamos aqui bem. Gonçalo, tenho que fazer uma pergunta que fiz a quase toda a gente, que foi... passámos há 2 anos por uma fase complicada que foi o Covid. Como é que foi para ti o Covid? Como é que viste isso? Ou como é que foi para ti? Foi uma parte e há pessoas que gostaram desse break que tiveram? Ou pessoas que lidaram mal com isso?
Houve pessoas que se reinventaram em termos de trabalho e do dia a dia. Como é que foi para ti esses 2 anos? Não foi fácil. Eu tomei a opção de não procurar mudar de carreira ou de profissão, portanto quis aguentar o Covid com a expectativa de sair do outro lado do túnel e continuar como rigger. E só me foi possível fazer isso devido à minha companheira, que foi compreensiva e que me apoiou. Seria completamente impossível sem o apoio da Rita. E também da família dela, agregado. Porque se não tivesse isso, sim, tinha que me ter virado de outra maneira. Pronto. Porque todo o processo de ter acesso, nomeadamente ao subsídio de desemprego a que eu tenho ou teria direito, não me foi facilitado pela Segurança Social, foi-me negado 3 vezes, com mentiras, que resultavam de protocolos processuais, dos envios da empresa, das pessoas que trabalharam naquele ano, mas se eu não tivesse corrido atrás, eu tinha ficado à fome. E não foi fácil, porque várias vezes me desligaram o telefone na cara. Não foi muito agradável, apesar de eu perceber que nada daquilo foi pessoal. Inclusive as pessoas que me desligavam o telefone na cara da Segurança Social. Mas pronto, aquelas pessoas desligavam o telefone na cara a mim, portanto é pessoal e não é ao mesmo tempo. Mas não foi fácil todo o processo até eu começar a receber aquilo que eu tinha direito. Não por ser situação do Covid, mas porque eu já trabalhava há mais de 2 ou 3 anos para um único cliente. Aquilo era um subsídio de desemprego, ninguém me fez um favor. E foi chato descobrir da pior maneira que a coisa não funcionou. Não funcionou. Essa foi a parte financeira. E a parte social? Que também tem um bocadinho de parte social, mas a parte social, eu digo no sentido de ter de estar fechado, ter de estar limitado às tuas deslocações. Passaste esse tempo todo com a Rita, não? Conseguiste... Sim, nós também tivemos a sorte da casa onde nós estamos a viver, também nos proporcionar algum conforto a nível de... É muito isolado, mas ao mesmo tempo não estávamos presos num apartamento. Pronto, nesse aspecto temos espaço exterior e podemos sair à rua. Pronto, não houve essa claustrofobia. A nível social, eu já por natureza sou uma pessoa isolada. E as poucas atividades que eu tinha sociais ao longo do tempo na minha carreira como rigger acabaram por ser engolidas, porque todos os desportos e atividades que eu tinha eram ao fim de semana. Os cabarés de circo eram ao fim de semana, as provas de BTT eram ao fim de semana, a malta... E agora maioritariamente trabalhos ao fim de semana. Pronto, portanto, a partir do momento em que eu assumi o rig como a minha maneira de estar na vida, porque para mim mais do que um trabalho é uma opção de vida, é uma maneira de estar na vida, exatamente porque engole estas coisas da nossa vida. Então a responsabilidade é minha, mas realmente se eu já era um pouco isolado ou seletivo nas coisas que eu fazia, o rig acabou por podar ainda mais essa parte. Portanto, quando eu cheguei à pandemia, para mim era estar sem trabalho, mas não abdiquei de muito mais. Pronto. E hoje em dia antes disto, quero perguntar outra coisa. Fala-se que isto é cíclico e que de 5 a 6 anos podemos voltar a ter uma coisa destas, uma paragem destas, uma pandemia destas, ou algo do género. Achas que, por na altura se fizeram algumas manifestações, deu-se alguns passos junto do governo, achas que se isto voltar a acontecer, que nós estamos mais protegidos agora, ou nós no geral os técnicos estão mais protegidos agora, ou achas que foi só ali aquelas semanas durante o Covid, aqueles meses durante o Covid, e que agora se voltasse a vir uma pandemia ficávamos outra vez todos na mesma ou piores? A resposta honesta é não sei. Mas para esse efeito as coisas acontecem. Eu não só já passei pelo Covid, como também quando comecei a trabalhar no RIG apanhei a crise económica da bolha de 2011, 2009, e numa altura em que, pronto, dentro do mercado do espetáculo muitas empresas arderam,
E eu trabalhei um ano sem receber, eu e os meus colegas na altura, pronto. E foi bastante complicado. Portanto, e não tinha nada a ver com pandemia. E logo nessa altura deu para perceber que o rig é uma profissão muito exposta. Para além de ser um freelancer que está sempre exposto, nesta área do espetáculo, que é uma área supérflua na sociedade, ainda que necessária, é onde as pessoas cortam primeiro as suas despesas, não é? Se as pessoas não têm dinheiro para pôr gasolina, também não têm dinheiro para comprar festivais. E nesse sentido preocupa-me não só que há de surgir eventualmente até o mais ano, menos ano, mais 30 anos, mais 40 anos, há de haver outra crise de saúde, digo eu, ou não sei. Mas crise económica é extremamente provável que venha a acontecer mais qualquer coisa. E preocupa-me mais isso, acho que é mais iminente, acho que é mais consequente, porque o mundo não para, mas como parou na pandemia para toda a gente, mas pode parar especificamente para nós, porque as pessoas não vão ter dinheiro para alimentar aquilo que nos alimenta muito, que são os espetáculos e os festivais. E se nós tivermos que viver, como já vivemos em tempos, só dos programas de televisão e só dos estúdios, vai haver dificuldades. Portanto, neste sentido, seja em relação a uma possível pandemia, que acredito que aconteça, mas não sei, seja em relação a uma crise económica, que também acredito que aconteça, acho que é mais iminente, mas também não sei. Ok. Eu gostava de acreditar que estamos mais protegidos, porque já existe o cartão do trabalhador da cultura, nós já podemos trabalhar com o CAI de rigor, o estatuto da intermitência já está disponível. Não conheço muita gente que tenha optado por isso, mas daquilo que está previsto parece-me interessante a nível da proteção imediata que dá. Porque não é preciso ter os 12 meses de descontos ou os 24 meses de descontos. Explica lá isso um bocadinho, Gonçalo. Essas medidas que existem do pedido de intermitência, da questão da intermitência, fiquei curioso. Pronto, daquilo que eu tenho informação, e já tive mais informação, já tive mais presente essa informação, mas neste momento existe um CAI de rigor, é possível ser-se rigor profissionalmente perante o Estado, que era uma coisa que não foi possível até à pandemia, portanto isso é algo já incrível, mas depois, ou seja, uma pessoa tem que abrir atividade como rigor e além disso tem que se inscrever na plataforma dos trabalhadores da cultura. É emitido um cartão de trabalhador da cultura, tal como maquilhadores, técnicos foram elencados uma série de CAIs, todos muito específicos para toda a gente que era invisível, agora já não somos invisíveis a esse nível. E basicamente aquilo tem um mecanismo de proteção em que após um X período de descontos, que tem uma fórmula financeira, mas que essa fórmula financeira equivale, grosso modo, a ganhar 4 meses ou 5 meses, um pouco mais que o salário mínimo. Após isso, caso haja uma interrupção na atividade, temos imediatamente direito a um apoio. No entanto, esses 4 ou 5 meses que têm que ser percorridos para se ter direito a esse apoio, são traduzidos em dinheiro, numa fórmula. E nós não temos obrigatoriamente que cumprir esses 4 ou 5 meses. Se houver um mês em que uma pessoa consiga ganhar 4 salários mínimos, ganha tempo. Portanto, o que interessa é atingir um certo valor, que supostamente deve ser atingido por mês, mas se for atingido num único mês, no mês a seguir uma pessoa está automaticamente protegida. Portanto, uma pessoa pode abrir atividade, trabalhar como rigor e ao fim de 2, 3, 4 meses, se tiver a sorte de ter uma boa faturação, está ganha imediatamente tempo. Protegido caso aconteça alguma coisa. Enquanto que numa prestação de serviços normal, uma pessoa tem que trabalhar neste momento agora 12 meses para um único cliente. Também há algumas diferenças, porque nomeadamente estando abrangido pelo trabalho, pela parte da cultura, não só quando se emite o recibo, a retenção na fonte é feita pelo cliente, como também a segurança social não fica a nosso cargo. Ou seja, quem é o responsável de pagar a segurança social é quem é o nosso cliente. E é também o cliente que suporta uma grande parte da segurança social. Portanto, o recibo vem mais limpo. E em vez de estar incluído num regime trimestral, é mensal, é ao recibo. Ou seja, há uma fórmula, se eu naquele mês ganhei X, vou emitir X recibo, vou cobrar X de segurança social, que o meu cliente é que é responsável de pagar e não tem nada a ver.
isso também é bom porque, pronto, permite-nos... Não estamos dependentes de um trimestre bom e depois não entramos no trimestre a seguir com uma segurança social alta, quer a gente tenha trabalho ou não. Exato. Ali é mais consequente mensalmente. Ok. Parece-me bem, tanto desconhecia. A mim parece muito bem. Só conheço uma pessoa que optou por isto e não vou... Claro. Pronto, mas ainda não houve circunstâncias, felizmente, para perceber se funciona ou não. Se funciona ou não. Ok. Pronto. Esperemos que nunca haja. Não venhamos a perceber. Gonçalo, destes anos todos de trabalho de rigor, tens alguma história engraçada ou que tenha marcado por alguma razão que nos queiras partilhar? Ou como rigor, ou do teu tempo das cordas, do alpinismo, do alpinismo industrial ou dos trabalhos verticais? Alguma coisa que tenha marcado, ou uma história engraçada, ou alguma coisa que tenha marcado de alguma maneira que possas partilhar, obviamente? Há várias histórias, mas pronto, não. Eu tenho uma história contigo que não tem muita piada e foi até bem sofrida. Mas vê se tens mais histórias, vê se tens mais alguma história além desta. Que eu possa contar aqui, que seja legal. Legal, seja legal. Legal. Se for ilegal, podes contar na mesma. Não, só legal. Ninguém nos vem. Ninguém sabe onde é que é. Isto é filmado. Já agora vou dizer que isto é filmado na Tanzânia, no menos 42. Epá, assim a história, eu não tenho orgulho nesta história, mas pronto, foi incrível e assustador ao mesmo tempo. Mas foi quando estava a fazer uma manobra que não era legal. E uma máquina, o terreno abateu debaixo da máquina e a máquina colapsou. Pronto, felizmente não me aconteceu nada, nem sequer me sujei, foi como saltar fora de um elevador, mas eu ouvi essa história. Pronto, eu não devia de estar a fazer aquilo que estava a fazer, mas pronto, outros tempos, outras circunstâncias, outras exigências. Correu bem, mas podia ter corrido horrivelmente mal. Yeah. Mas muitas vezes, Gonçalo, fazemos coisas, no geral, na nossa atividade, fazemos coisas que não são legais, mas que na verdade, se não os fizermos, também não se consegue fazer o trabalho. Essa é a magia. Essa é a magia, mas é um facto, certo? Nem tudo a gente consegue às vezes fazer da maneira legal, às vezes tem que se ultrapassar os limites para se conseguir fazer alguma coisa. Ou para se fazer, não é alguma coisa, para se conseguir fazer, para se conseguir atingir aquele objetivo daquele trabalho. E se calhar foi esse o caso. Sim, pronto, eu não sou exemplo porque é como escalar ou como andar de bicicleta. Há certas coisas que nos protegem, não é? Seja na escalada utilizar equipamento arnês e a corda e material de escalada, seja na bicicleta andar equipado com capacete. Mas a partir do momento em que uma pessoa escala ou que uma pessoa pega numa bicicleta, pode cair para o lado e arranhar-se, pode se aleijar. Tal e qual, sabe dos riscos. Sabes os riscos, mas a partir do momento em que tens essa atividade, há certas coisas que podem acontecer. A única maneira de não estar nessa posição é não praticar essa atividade, ou não ter essa atividade, claro, ou não ter esse trabalho. Agora, nós andamos com arnês e andamos com capacete. O objetivo não é que nos andem permanente coisas a cair em cima da cabeça e que nós andemos permanentemente a cair. Mas a verdade é que faz parte do meio em que a gente trabalha, há a possibilidade de cair. Há a possibilidade de nos cair alguma coisa em cima da cabeça. E isso é legal. Ou seja, não... Sim. Portanto, é ali um compromisso. A palavra que eu estou se calhar aqui à procura talvez seja um compromisso. Exatamente. E tal como na escalada ou andar de bicicleta, há pessoas que se comprometem mais com aquilo que fazem ou não. Há pessoas que... A palavra arriscar para mim não faz sentido, porque aquilo que para a população em geral acha que as pessoas arriscam, quem arrisca normalmente não arrisca muito mais do que uma vez.
aquilo que muitas vezes é visto pela população em geral como pessoas que são malucos, são pessoas que sabem muito bem o que é que estão a fazer, seja na bicicleta, seja a escalar, seja nos trabalhos de corda. Nós sabemos muito bem o que é que estamos a fazer, conhecemos o material, estamos familiarizados. Nós não somos malucos, nós somos profissionais. Tal e qual. Pronto. Agora, nós movemos-nos num meio em que, apesar de profissionais, há um compromisso com o risco. E depois há pessoas que se comprometem mais para fazer algo mais difícil, ou se expõem mais, porque tem que ser, porque é preciso chegar mais longe, é preciso estar mais tempo pendurado, é preciso manipular cargas de uma maneira mais aérea, pronto. Sim. Mas alguns comprometem-se, outros não se comprometem, está tudo certo. Mas para quem assume esse compromisso, há ali uma mistura de... Desculpa, já me perdi um bocado na pergunta. Não, mas pode acontecer, de facto, as coisas. Mas pode acontecer. Pode sempre cair-nos qualquer coisa da mão. Claro. Pode sempre uma estrutura ceder. Pode sempre haver uma tempestade inesperada. Sim, coisas que nós não controlamos, que foi o caso disso, não é? Exato. O terra bateu debaixo dessa tal máquina e colapsou e tu não controlaste. Nós temos uma história, os dois, que não é engraçado, que tem alguma piada depois vista a longo termo, mas na altura não achámos muito, os dois não achámos muita piada. Vais-te lembrar que fomos fazer uma inauguração de um stand automóvel a Braga. Sim, isso foi horrível. E que fomos no carro do cliente, tínhamos que montar duas estruturas com umas redes para uns acrobatas. À chuva, sim. À chuva o tempo todo a chover. Sim. O tempo todo a chover. Sim. E quando chega a hora do evento, a chuva para. Lembras-te disto? E durante o evento não choveu. O evento acabou, tínhamos que desmontar. Quando é que voltou a chover? Quando a gente precisava desmontar. Então já estávamos molhados, continuámos molhados e fizemos a viagem toda para Lisboa, molhados, de Braga até Lisboa, que foi horrível. Mas também são essas coisas. Lá está, não tem grande piada, a história não tem piada nenhuma. Quando olho para trás, até tem alguma piada, mas pronto, mas foi mais pela parte sofrida. Mas o nosso trabalho também tem um bocadinho disso, desta parte sofrida, e que depois acaba com algumas pessoas, não com todas, acaba por nos ligar uns aos outros, não é? Porque passámos por isso juntos. Obviamente nem toda a gente, eu falei nisso com outra pessoa, com outro colega aqui na entrevista, em todos os trabalhos nós gostamos mais de umas pessoas do que de outras, gostamos mais de um trabalho que de outros, é normal. Mas isto foi uma das coisas, não se conhecia há muito tempo, mas foi uma das coisas que acabou por nos deixar aqui ligados, e eu e o Gonçalo temos aqui uma relação um bocadinho diferente das outras pessoas, porque durante o trabalho vamos falando de outras coisas da nossa vida, e isso acho que foi, pelo menos para mim foi uma das coisas que me marcou quando comecei a trabalhar com o Gonçalo, foi esta questão de choveu, ele nunca reclamou, e acho que reclamei mais eu do que ele. Mas o trabalho fez, a cena deu-se e pronto, e hoje estamos aqui e continuamos com esta relação fixe que temos um com o outro. Não sei se é assim tão verdade que eu não tenha reclamado. Não sei, não me recordo. Eu sei que devo ter reclamado, porque eu reclamo como o caraças dessas cenas. Sim, tu reclamas, mas eu é mais por dentro, eu remuo mais por dentro. Eu reclamo quando a coisa não me corre bem. Eu trabalho, faço o trabalho na mesma, mas sou um reclamador de primeira. Mas isso já tem a ver com outras questões. Foi um trabalho náutico. Vá. Foi, não foi? Aquilo ao ter ido à pesca de bacalhau era a mesma coisa, a nível... Vimos para aquela pesca do caranguejo lá dos mares do norte, a molha era a mesma. Aquilo foi terrível, molho e frio, e para fazermos um stand no automóvel. Ok. Mas há uma parte que eu, pronto, e mais agora tenho tido essa conversa mais com os júniores que aparecem. Sim. E que aparecem à procura de trabalho. Ok. E é legítimo, há toda uma geração que precisa e quer trabalhar. Claro. Mas depois acho que há aqui um confronto grande, porque o ser rigor é mais que um trabalho, não é? É mais que não é um trabalho. É uma opção de vida e uma forma de estar na vida. Tem que ser. Porque... Ainda bem que falas nisso, porque às vezes tenho receio de perguntar isto às pessoas que pensem que eu estou a querer denegrir, não é denegrir, mas é... falar mal da malta nova que chega. Não. Achas que de facto há uma atitude diferente da malta nova que chega, dos júniores que têm chegado agora para a nossa? Eu vou dizer para a nossa porque já estou também há uns anos a fazer rig e já me incluo na parte dos mais velhos. Achas que eu acho que há diferenças, mas tu achas que vês essa diferença? Como é que vês essa diferença dos júniores? Há diferença, claro que há, vai sempre haver, e ainda bem que há. Acho que é saudável para nós e para eles. Eles têm que perceber que o jogo não começou com eles. Portanto, já há cá outras pessoas que andam a jogar este jogo há mais tempo.
Portanto, as dores que eles sentem são dores que outros já sentiram. Mas ao mesmo tempo temos que estar disponíveis para as soluções que eles trazem, para a visão que ele traz, porque nós às vezes podemos estar muito sedimentados nas nossas práticas e nos nossos conceitos. Portanto, acho que é saudável haver sempre circulação de oxigênio. Agora, a questão é realmente este tipo de trabalhos, como há outros, acabam por requerer tanto da nossa vida, seja nos horários que nos são facultados, que pode ser qualquer horário, no caso do RIG, tanto podemos sair de um trabalho às 4 da manhã, como começar lá às 4 da manhã. E na verdade nunca sabemos a que horas começa. Uma coisa que é certa, a gente sabe sempre a hora que começa. Pronto. Quer dizer, sabemos que termina 12 horas depois. À partida. Não, mas à partida. Sim, mas em grande, na sua grande maioria, sim. 90% será às 12 horas. Mas a questão é os fusos horários que nós atravessamos, porque nós numa semana atravessamos o planeta, e isto não é um conceito, isto mesmo para o nosso organismo é real, pronto. Para o nosso fígado, para os nossos rins, para o nosso descanso, portanto, o nosso corpo vai se ressentir e passa por vários fusos horários durante uma semana. Pelo facto de realmente podermos começar e terminar a trabalhar a qualquer hora. Normalmente nós trabalhamos quando as outras pessoas estão a descansar ou a desfrutar. Exatamente. Porque nós trabalhamos mais fora de horas, fora das 8 às 5, trabalhamos fora da semana, e então nós estamos mais ativos quando as pessoas estão normalmente, mais uma vez, ou a descansar. Os seus períodos de descanso, ou de lazer, sim. E isso logo aí é uma fronteira muito grande, inclusivamente para as nossas relações familiares, sejam elas de maior ou menor proximidade, filhos, companheiros, pais. Sim. Porque realmente não vamos estar tão disponíveis e não vamos estar tão presentes. E este trabalho também implica muito para quem está à nossa volta. Às vezes não é compatível com quem está à nossa volta e obriga a um respeito. Obriga a grandes ajustes de quem vive connosco? Depende de quem vive connosco, sim, mas sem dúvida que pelo simples facto de nós estarmos a trabalhar quando a pessoa está a dormir, e de nós estarmos a dormir quando a tua pessoa está disponível, e de não podermos tirar férias quando a tua pessoa está de férias, e não podemos combinar fins de semana com... Claro que sim, claro que isso implica ajustes nas relações, na maneira como estamos presentes, mas é perfeitamente possível ter uma relação à mesma e manter relações humanas, claro que é. É mais fácil, e o que acaba por acontecer é as pessoas acabam por se relacionar mais com pessoas dentro do meio que têm esta rotina. É um bocado como a malta da noite, que trabalha como barman, ou como seja o que for, acabam por se relacionar, os amigos e as relações acabam por ser mais, porque as pessoas estão mais naquele horário. Então no nosso círculo se calhar pode acontecer isso, é mais fácil relacionar-nos com pessoas, tomar um café, seja o que for, com pessoas do nosso meio do que com pessoas normais ou que tenham uma vida civil mais normal. E isto nesta opção, ou seja, o nosso trabalho é uma opção de vida, não? Engole partes da nossa vida, e não é só isso, isto é como eu encaro, os nossos trabalhos correm todos bem, mas eu já tive situações em que eu podia ter, aliás, eu tive um acidente que fiquei aleijado para a vida, mas não... Ia-te perguntar acerca disso, há bocado ia-te querer perguntar acerca disso, e fiquei na dúvida se o devia fazer ou não. Sim, estou disponível para... Mas falaste no acidente que tiveste nesse quase acidente que tiveste com a máquina, que acabou por não resultar um acidente porque nem te sujaste, mas eu sei que tiveste um acidente há pouco tempo que foi grave. Certo. É um bocado ridículo, porque esse com a máquina foi volumoso, não é? Uma máquina que tombou, pronto, o chão bateu. Um aparato, mais o aparato, não é? Sim, o aparato, pronto, não é? É uma coisa impressionante. E eu repito, eu nem me sujei, tive sorte, e simplesmente a segurar uma escada perfeitamente equipado, tudo os conformes, mas devido ao decorrer normal do trabalho, que nós estávamos lá exatamente a fazer, caso o senhor se desequilibrasse, nós estávamos lá para isso. E eu simplesmente a segurar uma escada, pronto, a escada colapsou e cortou-me os dedos e fiquei sem os tendões nos polegares e fiquei com o dedo torto. Mas numa coisa de caca, é ridículo. Um trabalho mas que acabou por te dar alguma incapacidade. Sim. Neste momento, pronto, não tenho as mesmas mãos que tinha. Sentes limitações? Ou ficaste fisicamente limitado? Sim, estou limitado. Sim, isso é claro que fica.
Tudo o que seja trabalho em altura não posso abordar da mesma maneira porque não tenho a mesma destreza, nem força, Claro. nem não tenho a mesma coisa que Claro, tinha. claro. São os polegares, não é? Mas é ridículo porque foi uma coisa da caca. Foi uma coisa da caca. E eu já tive em ambientes em que a coisa podia ter Mais corrido hostis. muito pior, com consequências catastróficas, e uma pessoa consegue sempre safar-se. Mas isto é um bocado a vida. As coisas acontecem quarta-feira às 2h30 da tarde, quando uma pessoa abre a porta e escorrega. E pronto. Exatamente. É um bocado Por isso é que dizia há pouco que isto é mais do que um trabalho, não é? Uma maneira de como tu encaras esta profissão e esta maneira de estar na vida. Sim, porque, pronto, no meu caso, tenho esses 2 acidentes, um muito dramático com 0 consequências e outro ridículo com consequências Grave. definitivas. Mas a verdade é que quando nós vamos a jogo neste trabalho, as cartas que nós colocamos em cima da mesa são sempre estas. E corre sempre tudo bem, ainda bem que corre sempre tudo bem, mas há o possível outcome de não correr bem de uma maneira definitiva, ou para nós ou para alguém que está à nossa volta. E as pessoas, felizmente, não realizam muito isso, porque isso não acontece. Muito porque nós somos profissionais e sabemos o que estamos a fazer, mas também muito porque o material é sobredimensionado e permite-nos alguma margem de erro. Ok. Portanto, temos que ser humildes e Claro que sim. muitas vezes só não é pior porque realmente o material protege-nos. Mas ele também está lá e tem essas características, portanto, uma coisa... Claro. Mas realmente, na nossa... Tal como um bombeiro pode sempre ser queimado, ou tal como um polícia tem consequências. Por isso ser polícia, não me estou a comparar a ser polícia ou ser bombeiro, Sim. mas são trabalhos que são uma opção de vida. Não... Pelos horários, por aquilo que pode acontecer no decorrer da profissão, por tudo aquilo que nós temos que entregar e pôr em cima da mesa quando estamos a fazer aquele serviço. Eu prefiro chamar mais serviço do que Sim, é trabalho. um serviço. Mas é um serviço que é uma opção de vida. E em relação às gerações mais novas, isto para responder àquilo que estavas a dizer, acho que é legítimo as pessoas não saberem ao que vêm, porque eu, tal como eles, eu nem sequer sabia que existiam rigas. Portanto, as pessoas só vão, e mesmo depois de saberem que há, uma coisa é saber, outra coisa é realizar. E não é ao fim de um mês de trabalho ou de 4 trabalhos que as pessoas realizam, é ao fim de 1 ano ou 2, e é ao fim das coisas não correrem bem que vão realizar. Mas eu acho que eles vêm à procura de um trabalho e acho que isto não é um trabalho, é uma opção de vida, é uma maneira de estar na vida. Porque tal como tu disseste, porque nos rouba muita coisa, porque se eu vou fazer a pergunta sabendo a resposta, mas vou fazê-la na mesma. Voltarias a fazer tudo de novo há 13 anos atrás, há 13 ou 12 ou 12 anos, quando te apresentaram o Rig? Voltarias a fazer tudo de novo? Voltarias a embarcar nesta profissão, sabendo o que sabes agora da profissão e do que este modo de vida te trouxe ou te tirou? Porque acabaste, como tu disseste, e acho que todos passamos por isso, acaba-nos de roubar tempo com a família, tempo com os amigos, tempo social com os amigos. Voltarias a fazer tudo de novo igual ou não? Tenho alguma dificuldade com essas perguntas quando as ouço a serem feitas, porque tentar ser rápido. Eu, com aquilo que eu sei, se eu voltasse 13 anos atrás, eu tinha comprado 1000 bitcoins. Mas é ridículo, porque eu há 13 anos atrás eu não sabia o que era uma bitcoin. Claro. Portanto, agora eu acho que é um sinal de evolução. Uma pessoa, quando olhar para trás, claro que faria as coisas de maneira diferente. Acho que é arrogante olhar para trás e dizer que faria tudo igual. Mas acho que há aqui uma questão, que é, uma coisa é eu não me arrepender do que fiz, mas faria diferente. Porque se eu fiz e se eu aprendi, se eu voltasse atrás com aquilo que eu aprendi, claro que faria diferente para mim e para quem estava à minha volta. Acho que isso é um sinal de... Mas embarcarias nesta profissão na mesma? Mesmo podendo fazer diferente? Ou escolherias outra coisa? Não... Sim, a pergunta é parva, porque eu sei que tu gostas do que fazes. Certo. Lá mais uma vez és das poucas pessoas com quem falamos um com o outro muitas vezes, e eu sei mais do que a parte financeira, porque temos que ser sinceros, é um trabalho onde nós ganhamos muito acima da média, mais que a parte financeira também tens que gostar. Porque não vale a pena vir para aqui só dizer eu vou para ali porque vou ganhar
3 ou 4 mil euros por mês. Não, a pessoa tem que gostar, porque senão é isso. Porque vamos ser roubados à família, vamos ser roubados aos amigos. Mas mesmo com isto tudo, voltarias a embarcar... E mesmo eu sabendo esta resposta, que tu gostas disto, não é? Voltarias a embarcar nesta profissão. Certo. Eu vejo mais de maneira, pronto, respondendo de outra maneira, se fizer sentido esta resposta. No dia em que isto não fizesse sentido para mim, eu saio. Ok. Portanto, eu não olho para trás, eu não penso dessa maneira, porque é isso, olhando para trás, faria igual, mas não faria igual, porque há coisas que eu já aprendi e seria arrogante da minha parte de querer forçar as coisas. Agora, aquilo que eu posso dizer é, com aquilo que eu sei do passado, isto continua a fazer sentido para mim. Ok. E acho que a coisa tem que ser vista mais dessa maneira, que é, se no dia em que isto não fizer sentido para mim, faço-me a vida para outra coisa. Okay. Agora, neste momento, continua a fazer sentido. Pronto, era aí que eu queria chegar. Pronto, acho que sim. Era aí que eu queria chegar. E estou curioso para ver o que é que vem por aí. Acho que estou... Pronto, acho que aquilo que eu mais... Ou uma das coisas que eu aprecio muito nesta área, que também já gostava nos trabalhos de corda, primeiro é chegar ao final do dia com um trabalho feito. Chegarmos ao final do dia e sentirmos produtivos. Vermos... A sensação de ver cumprido. De ver cumprido e de ver algo feito, de ver o traço montado, ou de ver coisas no ar, ou de ver um prédio pintado, ou um prédio lavado. Não foi um dia fútil, foi um dia produtivo. E não interessa se é limpar esgotos ou se é fazer um evento para o presidente. Para mim não dava um trabalho de, com todo o respeito, e é necessário, mas de estar a fazer trabalhos, pronto, lá está por ser que eu não quis continuar na geologia a nível laboratorial, de estar a inserir números numa máquina, e isso há de ter efeitos algures no mundo real, mas eu não vejo esses efeitos no mundo real ao fim do meu dia. E então nos trabalhos de corda e no rig, o trabalho é realizável ao fim de umas horas, é realizável, é muito motivante, é muito desportivo quase até. Pronto, chegas ao final e olhas para trás e vês qualquer coisa. Perdi-me agora um bocado na resposta. Agora, isso motiva muito no rig, não só essa parte de chegar ao final do dia e ver o espetáculo montado, o trabalho iniciado, a coisa a acontecer. O facto de se trabalhar em equipa, apesar de não ser fácil, como não é em área nenhuma, mas isto é um jogo, não é? Nós dependemos uns dos outros. Uns dias a equipa é mais fácil, outros dias a equipa é mais difícil. Mas mesmo não é questão de boas e más equipas, é sempre, trabalhar em equipa é sempre um desafio para o ser humano, mas a verdade é que isto é um jogo de equipa. Nós temos o tipo do meio campo, temos o gajo que é o ponta de lança, temos os up-riggers, os down-riggers, mas pá, quando a coisa flui é incrível. Quando há um sentimento de flow no trabalho, é como jogar a bola com os amigos, tipo, não tens que estar a gritar passa-me a bola, não tens que estar a dizer... Já sabe, quando te vê ali desmarcado, já sabe que é para mandar um motor ou para... É incrível, isso acho que é... Vou fazer uma pergunta, se calhar um bocadinho kits, mas sentes... Estavas a falar de sentimentos, sentes que ou és daquelas pessoas que se sente bem quando vê, por exemplo, um espetáculo, dizem, epá, eu ajudei a fazer isto, ajudei a montar isto. Tens esse sentimento ou fizeste, está feito e passou-te, siga para o próximo? Não te sei bem responder, não te sei responder de maneira fácil a isso. Respondo de maneira difícil. Gosto de fazer parte. Ok. Mas é nisto sentido que eu te estava a dizer, ou é a minha parte egoísta de chegar ao final do dia e ver a parte que me saiu das mãos e ver feito. Mas eu tenho plena noção que eu fiz aquela parte específica, e dentro daquela parte específica eu trabalhei naquela parte do espetáculo. Portanto, a mim custa-me muito dizer eu fiz o espetáculo não sei o quê, eu fiz parte de uma equipa que fez. Exato, mas era aí... Pronto, mas é preciso alguma atenção, porque pronto, eu... gosto de não perder essa noção. Eu faço parte de uma equipa que fez um espetáculo e essa equipa fez algo específico. Isso para mim interessa-me mesmo, porque permite-me focar-me realmente naquilo que eu estou a fazer. Nesse sentido, eu não sinto que, apesar de haver trabalhos que são mais consequência direta, quando nós voamos um acrobata, é mais direto, não é? Nós fazemos quase que parte da performance, ou fazemos mesmo parte da performance. Aí é diferente. Mas a adrenalina às vezes é tanta que, pronto, uma pessoa não está a desfrutar, está altamente focada no que está a fazer. Agora, nesses trabalhos em que há vários técnicos a trabalhar, tenho muito gosto em dar suporte aos outros técnicos. Gosto de poder entregar o trabalho para os outros técnicos trabalharem. Isso dá-me gosto. Poder preparar o trabalho, preparar a cena, tipo... E sinto que fiz parte, mas não me sinto, sei lá, não sei se isto faz sentido. Estou a perceber. Fizeste parte, mas não é um trabalho só teu, como estava a dizer. Fizeste ali uma parte
toda uma equipa, mas tens esse sentimento pelo menos de ver um espetáculo montado e que tu ajudaste a contribuir para aquele espetáculo. Era aí que eu queria chegar. Onde é que tu vês, como é que tu vês o RIG no geral? Porque continuamos a falar de RIG, como é que tu vês o RIG nos próximos anos? Vês que, porque tem havido uma evolução ao longo dos anos, maneiras de trabalhar, equipamentos, coisas, espetáculos que já, ao passo que antigamente o espetáculo era só muito luz e som e imagem, já começa a haver muitos espetáculos que têm o RIG envolvido em pleno no espetáculo, com a parte dos motores de velocidade variável. Achas que ainda pode evoluir mais, que se podem fazer mais coisas do que o que se faz agora? Não sei, mas em situações normais arrisco-me a dizer que com certeza que vai e pode evoluir. Isso é inevitável. Okay. Mas isto na relação que eu queria ter dito isto há bocado, uma das coisas que eu gosto no RIG e que tem a ver com a resposta a isto que me estás a dizer é todos os trabalhos são diferentes. E isso era o que eu gostava nas cordas e é o que eu gosto no RIG. É a mesma caixa de legos, porque são, os materiais são os mesmos, ou são cordas, ou é truss, ou são manilhas. Portanto, tens as mesmas peças de legos, mas todos os trabalhos é um lego diferente. E isso para mim é importante. Pronto, mais do que ter um trabalho que é 10 anos a fazer mais do mesmo, ou 15 anos. Ali são, apesar de ser na mesma sala, na mesma arena, é sempre uma maneira diferente de fazer igual, mas diferente. Em relação ao RIG, o RIG de há 20 anos era diferente do RIG de hoje em dia, mas é igual. Isto pode parecer um bocado o paradoxo. Sei lá, ainda no outro dia estávamos a conversar, como por exemplo, antes de haver os motores D8, ou D8 Plus, fazia parte do nosso ritual do trabalho as seguranças nos motores, nomeadamente nas arenas, não é? No campo pequeno e no pavilhão. E durante muito tempo, qualquer concerto grande, havia toda uma preparação para o trabalho em que a primeira coisa que havia a fazer, mal o concerto ou o evento acabava, era ir uma equipa para a grid só libertar seguranças. Exatamente. A seguir a libertar seguranças havia o processo de descer as linhas e depois... E de repente com os motores D8, a partir do momento em que houve essa evolução técnica, é algo que fazia já parte da nossa rotina que de repente desapareceu. Quase completo. Não, quase completo, desapareceu. Nós já não temos aquela situação de estar à espera que o evento acabe já com o arnês vestido. Nós de antes o evento estava a acabar e já havia pessoas com o arnês vestido. E agora isto é algo tão simples, mas que durante, sei lá, 5 anos eu trabalhei dessa maneira. Fizemos um trabalho há pouco tempo em que quando eu fui fazer as seguranças fiquei, epá, como é que isto se faz agora? Pronto. Já tinha perdido completamente o ritual de fazer seguranças. Mas era algo que fazia parte do protocolo, claro como estar a empatar as OIs ou outra coisa. E foi uma solução técnica nova que aconteceu de repente. As coisas demoram muito tempo a acontecer, mas depois acontecem muito rápido. Demorou muito tempo até aparecer esses motores, mas depois aconteceu rapidamente, não é? Isto são as evoluções. Agora, não deixamos de trabalhar com motores. Deixámos foi de se fazer seguranças. Não sei se o RIG poderá evoluir de uma maneira que, em última análise, deixe de precisar do elemento humano. Pode minimizá-lo muito, como por exemplo em certas arenas que já está tudo muito automatizado, de maneira quase fabril, não é? Em que há pontes que já estão pré-preparadas e são pontes que são operadas com automação e não é preciso colocar o motor e colocar os equipamentos lá em cima. Isso pode reduzir o número de técnicos. Se calhar daqui a 50 anos vai acontecer inevitavelmente, até porque se calhar não vai haver gente para trabalhar e portanto a própria indústria pode ter que dar esse salto. Mas neste momento não acredito que isso vá acontecer. Portanto... Ia-te meter essa pergunta também, porque falaste nela, que há quem diga que a automação nos próximos anos irá substituir a maior parte do RIG, a maior parte do trabalho de RIG e dos riggers. Epá, não acredito, porque o nosso trabalho, apesar de tudo, ainda é muito manual. É muito handmade. Pode haver a nível da arena em si, uma arena construída de raiz ou um estúdio construído de raiz, mas aí estamos a falar do equipamento, ou seja, o que vai evoluir na verdade são os equipamentos, como já evoluíram noutros sítios. Mesmo assim há de ser preciso um técnico, mas em vez de se calhar serem 10 riggers para uma montagem de um programa de televisão, se calhar vão 2 ou 3 para operar o sistema, mas vai ser sempre preciso um rigger, vai ser sempre preciso fazer rig, e vamos estar sempre a trabalhar com o mesmo tipo de equipamentos. Portanto, mas colocar o traço no sítio, ajustar as coisas, o nosso trabalho é muito... É muito manual. É muito manual, é muito...
E tendo em conta a maneira como acontece, com os imprevistos como acontecem, o caminhão que é descarregado, uma máquina que trabalha, uma coisa que Exato. acho que o elemento humano Nunca vai ser será sempre necessário descuidado. nesta máquina. Não acho que Ok, ok. não, a não Ok. ser que pronto, apareçam robôs, mas pronto, Nós estamos livres de acontecer. pronto. Não é a nossa área ainda. Ok. Gonçalo, mais uma vez, muito obrigado. Ora, isso. E é o programa de hoje e fica à vossa espera na próxima semana. Já sabem, é o normal, é subscrevam o canal, façam like, façam comentários, sejam eles bons ou maus. E para a semana temos mais um episódio com outro convidado. Tchau, até à próxima. Obrigado. Gonçalo, obrigadão. Obrigado. Está feito.